Meus queridos irmãos que estão nos ouvindo, ou me assistindo nesse dia, nós queremos cumprimentar cada um de vocês, dizer que é um prazer voltar a falar a você, ao seu coração, à sua mente, que essa palavra de hoje traga conforto, esperança, exortação, depende daquilo que Deus deseja e quer para você. Nós vamos fazer uma pequena pausa nas viagens missionárias de Paulo, estudamos na última sessão de estudos, ele parando em Corinto, e agora nós estaremos fazendo uma pequena pausa no próximo domingo, na próxima semana, nós voltamos às viagens missionárias de Paulo. Vamos falar hoje, nesse dia tão especial, sobre a Páscoa, sobre a ressurreição de Jesus. É um dos dias mais importantes da história do cristianismo. Não necessariamente esse dia, em abril, mas aquilo que esse dia que nós separamos, aquilo que ele simboliza para o cristianismo. Então nós vamos a Lucas, capítulo 24, de 1 a 12, e o texto exatamente diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Então Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Queridos irmãos, eu quero conversar com vocês nesse dia especial sobre contradição, sobre o que é e sobre alguns aspectos da contradição. O que é contradição? Contradição é o oposto. Contradição é quando você quebra uma determinada expectativa, você espera algo e que aquele algo não acontece. O dicionário define a palavra contradição como afirmação oposta, inversa, contrária a algo que alguma pessoa disse, ou quando existe uma conclusão fora da lógica esperada, aquilo acaba sendo uma contradição. Muitas pessoas já falaram sobre contradição. Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, no seu poema As Contradições do Corpo, ele diz: meu corpo ordena que eu saia em busca do que não quero e me nega ao se afirmar, como o senhor do meu eu, convertido em cão servil. Carlos Drummond. Você tem Renato Russo há muitos anos, um cantor secular importante da década de 80, ele dizia: olha, não é possível ou não pode existir guerra santa. Isso é uma contradição em termos. Guerra santa, para ele isso era impossível, de fato ele tem razão. A Adriana Calcanhoto, também uma cantora da MPB, ela diz o seguinte: eu ando pelo mundo divertindo gente, chorando ao telefone. Olha que contradição na música, na canção dela, uma pessoa que diverte os outros, mas que por dentro chora. Exatamente isso é o que nós chamamos de contradição. A vida é cheia de contradições. Na vida existem tantas delas. Por exemplo, nós torcemos para ficar adulto e esperamos ansiosamente as fases da liberdade, da independência, da autonomia, para depois a gente ficar com saudade de voltar a ser criança e vontade do tempo que a gente era criança. A gente adora ficar em casa, mas quando tem que ficar em casa, como nós estamos vivendo esse tempo, a gente fica com vontade de sair. Nós não vivemos o hoje, porque muitas vezes nós nos preocupamos com o amanhã. Olha quantas contradições, quantas ideias opostas nós mesmos colocamos na nossa vida diária. O Evangelho também, ele prega, ele propõe uma quantidade de contradições, uma quantidade enorme de contradições. Jesus Cristo, quando ele passa pela terra e deixa a todos nós os seus ensinos,
Muitos deles são contraditórios. Pense comigo. Não que Jesus entrasse em contradição, mas aquilo que Jesus pregava era exatamente oposto àquilo que o povo, que o mundo acreditava e ensinava, assim como nos nossos dias. Por isso que o Evangelho é uma contradição. O Evangelho é a contracultura, é nadar contra a correnteza. Não é aquilo que o mundo espera. Por isso que assusta tanto. Jesus disse, maior é o que serve. Como é que o maior pode ser o que serve, meus irmãos? Como é que numa grande empresa, numa multinacional, o menino estagiário que chegou trabalhando ali, como é que ele pode ser maior do que o dono da empresa, do maior acionista da empresa? Jesus disse, para ele, o maior não é quem tem mais, o maior é o que serve. Jesus, ensinando as pessoas sobre oração, ele diz, olha, se você ora só pelos seus amigos, uma grande vantagem você não fez. Você deve orar exatamente por aqueles que perseguem você. E olha a contradição sobre a ótica mundana, sobre a ótica do mundo. O reino é das crianças, o reino não é dos adultos. O reino é das crianças. Inclusive, se você não se tornar como uma criança, você não herda o reino dos céus. Olha quanto é contraditório quando você coloca esse discurso com o discurso do mundo. Felizes são os que choram. Olha que contradição na própria estrutura do texto, felicidade e choro. Jesus disse, olha, feliz é aquele que chora, porque quem chora será consolado. A pessoa que chora será consolada. O Evangelho é também o Evangelho das contradições. Não porque o próprio Evangelho produza contradições em relação a ele mesmo, mas que o Evangelho ele choca o mundo, causando tantas contradições na perspectiva do espelho do mundo. Quando você tem o Evangelho e se espelha o que o mundo pensa, você percebe quantas contradições existem. No texto lido, no texto de hoje, nós vamos pensar nessa perspectiva tão importante, nessa data tão importante e significativa para nós. Todos os cristãos da face da terra, todos os cristãos de alguma forma, em todos os lugares, estão se voltando nesses dias para a ressurreição de Jesus Cristo. Eu quero pensar com você, querido irmão, sobre em algumas questões que essas contradições, ou melhor, pensar para qual é o caminho dessas contradições que a ressurreição de Jesus nos conduz. A quais contradições a ressurreição de Cristo nos conduz? A primeira delas é uma contradição que Jesus nos conduz, é que aquilo que fazia sentido não faz mais sentido. Mas vamos pensar um pouquinho antes. Você tem aqui a perspectiva de um contexto de tempo, um contexto cronológico importante. Na sexta-feira, Jesus é crucificado no lugar chamado Caveira. Você está vendo, você tem acesso aí à imagem. Essa montanha, perceba que ela tem a fisionomia de um crânio humano. É provável que perto de Jerusalém seja exatamente esse lugar em que Jesus foi crucificado. Um lugar um pouquinho separado de Jerusalém, fora de Jerusalém. Um lugar que atende às determinações históricas. É provável que seja exatamente aí nesse lugar. É provável que esse seja o Gólgota, ou também, como a Bíblia chama, o lugar chamado Caveira. Na sexta-feira, antes do pôr do sol. Porque se fosse depois do pôr do sol, já era sábado. Não, Jesus foi crucificado antes do pôr do sol. Bom, seguindo, ele foi para o túmulo. Você também tem a figura aí do túmulo, onde provavelmente as histórias, ou a história, a geografia, a arqueologia, todas as pesquisas dizem que provavelmente esse é o túmulo onde Jesus foi sepultado. Esse túmulo ele está na rocha, é um túmulo particular, porque não há outros túmulos próximos a esse, porque a Bíblia diz que um homem tinha comprado um túmulo, José de Arimateia, um homem importante, e não era um cemitério público, era um cemitério particular, um local particular para esse tipo de sepultamento. É provável que Jesus tenha sido sepultado aí, pertinho do lugar chamado Caveira, questão de alguns metros apenas, e que casa exatamente com os relatos bíblicos e com os relatos históricos. No domingo, Jesus, então, ele não é mais encontrado. Jesus não é mais encontrado por aquelas pessoas. Então, de sexta para domingo. Você pode estar me perguntando, mas pastor, não foi no terceiro dia? Sexta, sábado, domingo. Não deu, não completa. Sexta para domingo são 2 dias. Irmão, vamos pensar. Na perspectiva judaica, do Oriente especialmente,
Era uma cronologia, a gente pode nominá-la de cronologia inclusiva, onde o dia em que o fato começa, ele é contado. E ele foi contado exatamente na sexta, antes do pôr do sol. Então, contou a sexta-feira, o sábado e o domingo. Então, Jesus, ele ressuscita exatamente no terceiro dia, sexta, sábado e domingo. Esse é o contexto, especialmente o contexto cronológico, onde nós chegamos, quando nós chegamos agora no episódio dessas mulheres indo cuidar de Jesus, ou do corpo, dos restos mortais de Jesus, e ela encontra com a cena que nós vimos. E agora a gente volta para conversar com vocês a quais contradições o Evangelho nos conduz, a quais contradições a ressurreição de Jesus ela nos conduz. A primeira delas, que aquilo que faz sentido, ou que fazia sentido, não faz mais sentido para nós. Tantas coisas nós deixamos para lá. Para um cristão de fato, um cristão que se entrega para Cristo, que reconhece a ressurreição de Jesus, que morreu com Ele, ressuscitou com Ele, tantas coisas que eram importantes para nós, não tem mais a menor importância. Outras que eram muito importantes, elas até continuam sendo importantes, mas o seu grau de importância ele diminui. Muitas coisas que faziam tanto sentido para nós não fazem mais sentido. As mulheres, queridos irmãos, elas chegaram ao sepulcro, ao lugar onde Jesus foi sepultado, ali na rocha, e elas levaram primeiramente as ervas aromáticas. Isso fazia muito sentido para elas naquele momento. Elas tinham que dar um sepultamento digno, com dignidade para Jesus. Você sabe que em várias culturas do mundo, o sepultamento digno é algo extremamente importante, é algo que de fato as pessoas se preocupam com ela. Tanto é que quando uma pessoa é enterrada em qualquer lugar e o corpo é encontrado, a família recupera o corpo, ela faz um sepultamento digno para aquela pessoa. Nós estamos exatamente aí no meio de tantos problemas com a pandemia do Covid-19. E há tantas discussões, e eu como pastor, oficialmente não entrarei nessas discussões. A minha conversa com vocês é no campo espiritual. É exatamente nessa perspectiva. Mas qual é o grande problema da pandemia nos dias em que nós estamos vivendo? Provavelmente a dificuldade que os sistemas de saúde do mundo inteiro estão tendo para dar uma morte digna a algumas pessoas. Esse é o diferencial. Você sabe que muitos vão morrer, morre-se por outros fatores, mas a questão é, a pessoa dentro da dignidade humana, ela precisa ter uma morte digna, ela precisa ter um sepultamento digno, e as pessoas que têm morrido, infelizmente, no mundo, por essa terrível doença, elas sequer têm um sepultamento digno. Os parentes a 20, 30 metros de distância, 5 minutos de contato. Então é isso que acontece. Aqui as mulheres estavam tentando dar a Cristo um sepultamento, porque esse sepultamento digno fazia parte da dignidade humana. Precisava fazer com que Cristo pudesse ter a dignidade de ter o seu corpo melhorado, preparado, um corpo que sofreu tanto, que houve nesse corpo tantas marcas, e as mulheres levam as especiarias para cuidar do corpo. Que amor, meus irmãos, que amor, que cuidado, que carinho dessas mulheres para com o Mestre. Olha, se nós não podemos tê-lo mais conosco, pelo menos o corpo dele merece ser cuidado, ele merece ter dignidade. Olha mais, elas vão e não encontram a pedra era grande, uma pedra que tampava, que cercava a entrada do túmulo. Nada mais acabou fazendo sentido. As faixas, os panos que envolviam Jesus. Queridos irmãos, nada daquilo que era o objetivo central da vida daquelas pessoas naquele domingo, nada daquilo fez mais sentido para elas. Muitas coisas que faziam sentido deixam de fazer sentido. Eu fico imaginando essas mulheres olhando para aqueles perfumes e pensando, o que eu faço com isso? Imaginando aquela pedra gigantesca estando arrastada da entrada do túmulo, e provavelmente alguém perguntou, para que serviu tanta segurança? Olhando as faixas, os linhos, os panos, jogados ali dentro do túmulo, para que serve isso? Queridos irmãos, a ressurreição, ela nos conduz a uma grande contradição. Aquilo que era importante para nós não tem mais importância. Ou muitas das coisas que eram muito importantes, elas passam a ter uma importância diferente. Para terminar esse primeiro momento, eu vou fazer uma pergunta para você.
Por exemplo, você prefere, se você tiver que escolher, às vezes não precisamos escolher, e Deus às vezes conduz de outra forma, e pode ter as duas questões. Mas você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, você prefere um filho rico ou um filho crente? Você vai estar respondendo, você respondeu, eu tenho certeza que você respondeu. E se você entendeu a ressurreição de Cristo, a sua resposta é simples. Olha, eu abriria mão de tudo que eu tenho na minha vida, na minha história, para ver o meu filho servindo a Deus, seguindo ao Senhor, com a sua família, andando com Cristo. Abriria mão de tudo. A gente percebe o quanto Jesus Cristo muda e ressignifica os sentidos da nossa vida. Segundo, meus queridos irmãos, a segunda contradição que esse episódio nos conduz é que o vazio fez muito mais sentido do que aquilo que era cheio. Que coisa estranha! Aquelas pessoas foram para conhecer o túmulo, para reconhecer o corpo de Jesus ali dentro. Quando chegam, vazio, nada. Eu fico imaginando, pensando, quando preparava o estudo, quando a gente vai, por exemplo, no Memorial JK em Brasília, um lugar lindíssimo, belo, a biblioteca do Juscelino Kubitschek, o carro do JK, as roupas do JK, em um determinado lugar bem diferente, sombrio, um lugar de reflexão, o corpo ali, os restos mortais, em um determinado lugar, ali os restos mortais estão depositados em algum lugar. Quando você vai àquele lugar, você espera encontrar aquilo ali. Por mais que seja aí, você possa dizer, eu não quero ver, não me interessa. Mas alguém vai à Praça Vermelha, na Rússia, ele vai encontrar ali no mausoléu do Lenin, o corpo do Lenin ali, você pode ir lá e olhar, não pode tocar, mas pode ver o corpo. E aquilo é motivo de uma grande quantidade de pessoas que vão ao lugar para visitar. Quando você vai ao Museu do Cairo, você quer ver a múmia de uma mulher importante da época dos faraós. Está lá o corpo, estão lá os restos mortais daquela múmia de milhares de anos. Uma mulher, você vai, tira foto, olha, fala, mas não é possível. Aqui está. Claro, o quanto seria diferente e estranho se nós fôssemos a esses lugares e não encontrássemos ali, não encontrássemos o corpo, não encontrássemos aqueles restos mortais que foram, de fato, os motivos para aquela visita. Aqui, queridos irmãos, é totalmente diferente. O vazio venceu. Eles foram para encontrar o corpo, mas não existia corpo, irmãos. O vazio venceu, Jesus ressuscitou, Jesus não estava mais lá. Queridos irmãos, nós podemos fazer romarias, peregrinações, caminhadas para encontrar restos mortais de milhares de pessoas importantes na história, de políticos importantes, de revolucionários importantes, de pessoas importantes, mas Jesus não. O vazio venceu. Viva o vazio! O vazio, ele deu lugar o corpo de Cristo, o sepultamento de Cristo deu lugar a um vazio. E como poderia ser ruim nós pensarmos no vazio, mas não é. O vazio é muito melhor do que o cheio, porque Cristo não estava ali. Glória a Deus, aleluia. Cristo não estava sepultado naquele túmulo, ele está vazio. Vazio da mesma maneira como se encontra hoje. Hoje, numa visita aos arredores de Jerusalém, você pode ir àquele túmulo. E aquele túmulo, mesmo sendo ou não sendo de Jesus, mas figurativamente sendo o túmulo de Jesus, ele está vazio. Para nós, o túmulo está vazio. O vazio, para nós cristãos, é muito melhor do que aquilo que está cheio. Glória a Deus. E a terceira contradição que esse texto nos conduz é que a morte esperada, ele dá lugar à vida. Morte e vida, olha a contradição. Olha essa história, como é que pode ser tão diferente aqui? Olha a ideia, de um lado a morte, de outro lado a vida. Você tem essas duas figuras importantes da história humana. A morte, por outro lado, a vida. Você tem essa antítese importante, tão explorada na literatura. Você tem exatamente aqui, morte e vida. 3 mulheres, Maria Madalena, Joana, Maria mãe de Tiago e outras mulheres. Os nomes das 3 estão em relevo, estão aqui sendo colocados em destaque. Elas vão ao túmulo, não encontram nada,
E elas ficam talvez desesperadas, não sei se desespero é a palavra, cabisbaixas, isso o texto fala, elas ficam cabisbaixas. E dois homens, ou homens com as roupas brilhantes, dizem: vocês não se lembraram que ele avisou para vocês quando vocês ainda estavam na Galileia? Ele vai vencer a morte, ele venceu a morte, a vida venceu a morte não terá mais lugar, meus irmãos, na nossa história. Nós estamos vivendo dias de morte, quanta tristeza no mundo. Milhares de pessoas nos Estados Unidos, muitos irmãos nossos lá morreram essa semana, milhares de pessoas, mais de 1.000 pessoas em um dia. Na Espanha, na Itália, no Brasil, uma centena de pessoas perdeu a sua vida no último dia, de ontem para hoje. Queridos irmãos, isso é passageiro. Sabe por quê? Porque Cristo, ele venceu a morte por nós. A morte não terá mais lugar. Você encontra no livro de Romanos, quando Paulo fala que nem a morte, nem a vida, nada disso é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O cristão passou da morte para a vida venceu. Aleluia, a vida venceu. E nós sabemos, como cidadãos de dois reinos, que nós somos cidadãos de um reino terreno. Vamos lutar por ele, para que ele seja melhor. Vamos fazer desse mundo um mundo melhor. Porém, meus irmãos, a nossa expectativa está no mundo eterno, está no reino eterno, está na glória, está na eternidade, porque a vida venceu, a morte não tem mais lugar na vida do crente. O homem, ele foi criado com anseio para a eternidade, por isso que nós não sabemos lidar com a morte. E aqui Jesus, de fato, ele vence a morte e abre caminho para a vida eterna. Glória a Deus. É por isso, queridos irmãos, que em dias tão difíceis, a gente pode estar tranquilo. Nós podemos estar tranquilamente confiantes de que no nosso nascimento pertenceu a Deus, de que a nossa vida pertence a Deus e que a nossa morte pertencerá a Deus, porque ela é passageira, ela é, na verdade, uma saída da vida terrena para uma vida eterna, porque Jesus venceu a morte em nosso lugar. Aleluia, glória a Deus. E eu fico me perguntando, se você que me escuta hoje, você tem essa convicção, hoje a ressurreição de Cristo de fato provocou esse impacto na sua vida, ou você está desesperado, sem saber o que será da sua vida, dos seus filhos, do seu esposo, da sua esposa, dos seus pais, se o fim da sua vida chegar nos próximos dias, qual é a sua reação? O que você tem pensado sobre isso? Porque quando a ressurreição de Cristo nos transforma radicalmente, a gente de fato é capaz de viver as experiências de quem venceu a vida, de quem venceu a morte, e podemos viver a vida abundante na terra e eterna e plena no céu com Jesus Cristo. Queridos, tudo tão vazio, que bom que estava vazio, glória a Deus porque estava vazio. O túmulo vazio encheu de esperança as nossas vidas. Glória a Deus. Eu espero encontrar cada um de vocês, onde você estiver, com esse coração cheio, porque o túmulo estava vazio. Se o túmulo estivesse cheio, talvez hoje o nosso coração estivesse vazio, mas não foi isso que aconteceu. Túmulo vazio, nosso coração cheio. Cheio de quê? Cheio de esperança, cheio de amor, cheio de convicção, cheio de confiança no Deus que venceu a morte por nós e que Ele preparou para cada um de nós uma eternidade sem nenhum sofrimento, para que nós possamos viver a alegria eterna, a alegria para sempre. Querido irmão, que você tenha um domingo maravilhoso, que você possa ter vivido nesse domingo as experiências da ressurreição de Cristo. Que a ressurreição de Cristo possa provocar em você todas essas contradições. Que a sua vida seja de fato contraditória. Que a sua vida seja contraditória. O que fazia total sentido, às vezes não faz mais. O vazio, muito mais importante do que o cheio. E a morte deu lugar à vida. Deus abençoe, queridos irmãos, e tenha uma semana abençoada e ricamente
próxima de Jesus Cristo. Deus abençoe.